Para criar uma petição inicial na Advogar, eu recomendo que você utilize o criador de petição inicial de segunda geração. Para preencher esse formulário é muito simples. Primeira etapa, é preciso informar qual a competência. Segunda etapa, qual o tipo de ação. Nesse caso, estou colocando uma ação trabalhista. E na terceira etapa, informar os fatos. Para informar os fatos, é muito importante que você coloque os fatos com detalhes. Então, nesse caso, que é uma ação trabalhista, eu estou informando qual é a empresa, quanto tempo o funcionário trabalhou, se você puder informar qual o CNPJ da empresa, deixar com uma riqueza de detalhes interessante, a petição fica muito melhor gerada. Aqui nas provas, é uma etapa que não é obrigatória. Eu vou colocar aqui, nós vamos obter que nós temos provas, são contratos de trabalho, extratos de pagamento, e-mail corporativo, declarações de testemunhas, documentos contábeis da empresa, relatórios projetados, liderados pelo autor. Isso já vai ser suficiente para nossa inteligência artificial conseguir citar isso na petição inicial. Agora eu tenho duas opções. Eu posso definir o valor da causa automaticamente, ou seja, deixar que a inteligência artificial faça esse cálculo e tente definir quais serão os pedidos e o valor de forma automática, ou eu posso definir eles manualmente. Eu vou definir ele automaticamente para mostrar um exemplo para vocês. É só esperar alguns segundos e ela já vai retornar aqui. Então, nos pedidos, ele veio corretamente, e aqui no valor da causa, como eu não passei nenhuma informação sobre isso na parte dos fatos, ele não consegue determinar. Então, ele vai informar que para determinar o valor da causa, seria necessário conhecer os valores específicos relacionados à indenização por tempo de serviço, participação nos lucros e a bonificação não recebida. Então, como ele não sabe, eu vou informar aqui o valor da causa. E a partir disso, eu vou clicar em gerar nova abordagem. Eu posso tanto gerar uma nova abordagem, quanto eu posso já utilizar uma abordagem que eu já utilizei alguma vez, e que eu salvei na abordagem. Então, se eu trabalho muito com um tipo de petição e eu tenho meio que uma abordagem pré-definida, eu posso salvar isso para utilizar nos novos casos. Então, depois que ela retorna essa tabela, se eu quiser salvar, é só clicar no botão aqui embaixo, salvar essa abordagem, e se eu colocar aqui, por exemplo, o nome da abordagem será exemplo teste e mandar salvar, se eu excluir todos os casos aqui só para mostrar como seria desde o começo, ó, eu iria clicar, ao invés de gerar nova abordagem, eu clicaria em abordagem pré-definida. Clicando aqui em selecionar abordagem pré-definida, eu tenho aqui o exemplo teste. Então, está tudo aqui. Isso daqui é o que será abordado no mérito da nossa petição inicial, da qual será a fundamentação utilizada. Então, ela vai ter algumas seções: reconhecimento da relação de emprego, indenização por tempo de serviço, participação nos lucros, bonificação, correção monetária e juros, honorários advocatícios, custos processuais, e eu posso editar o conteúdo que será abordado em cada tópico. Então, se eu achar que esse conteúdo não está bom o suficiente, eu posso editar isso, eu posso excluir determinadas abordagens, não dizer que é a única coisa que eu queira que seja abordada aqui sejam os honorários advocatícios e as custas processuais. É só eu deixar esses dois itens da tabela. Se eu quiser adicionar algum novo manualmente, eu clico aqui em clique para adicionar um novo tema e coloco aqui o assunto que eu quero abordar. Nesse caso eu digitei teste, então na tabela é acrescentado teste. Vou excluir esse item novamente e vou mandar gerar a nossa petição inicial. Esse é um caso fictício, obviamente, mas vocês verão que ela vai redigir toda a petição. Então ela vai começar informando quais são os fatos, ela vai redigir toda a parte dos fatos aqui, baseado nos fatos que nós informamos, só que com uma linguagem mais técnica, mais destrinchado, né? Ele vai destrinchar mais o fato que nós inserimos naquele começo. Depois disso, vai realizar a redação do direito, né? Eu falei do mérito anteriormente, mas é do direito. Então, como nós deixamos só dois itens, os honorários advocatícios e as custas processuais, ele só vai gerar esses dois itens. E por último, vai fazer os pedidos, informando o valor da causa
e pedir deferimento. Para editar isso, é só clicar no botão editar e ele já fica num campo que é totalmente editável aqui. Então eu posso deixar, por exemplo, em negrito, e eu também posso clicar no botão download, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, para baixar essa petição no formato Word. É importante reforçar dois pontos. Primeiro, que a inteligência artificial não substitui o trabalho do advogado. Então, o texto gerado aqui, ele deve ser revisado por um advogado, mas é realmente um estagiário que realiza um trabalho de altíssima qualidade, muito. E, em segundo lugar, é importante frisar que a Advogar ela melhora muito com o tempo. Então, quem acompanha a ferramenta desde o começo do ano passado sabe o tanto que ela já evoluiu. Nós temos ferramentas aqui que são as mais antigas e é possível ver o quanto que ela evolui com o tempo. Então, ela está sempre melhorando. Sempre que a inteligência artificial tem um acréscimo de capacidade, as nossas funcionalidades vão ficando ainda melhores.